Formado na Academia Militar do Barro Branco, ele ingressou no 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar em 1988 e lá trabalhou por 10 anos, cuidando do policiamento de eventos esportivos e shows. Depois foram 3 anos na Corregedoria da PM, outros 3 na Rota e mais 2 no Comando de Operações Especiais, o COI. Entre 2007 e 2012, foi para a Secretaria de Segurança Pública. Integrou ainda o 4º Batalhão de Choque e, em 2013, passou a comandar todo o policiamento da região sul de São Paulo. Arena Livre tem o prazer em receber o Coronel Nivaldo César Restivo, que é comandante do policiamento de choque do estado de São Paulo. Vamos conhecer e debater indicadores de letalidade e eficiência da polícia. Na bancada comigo, décadas de experiência policial. Coronel Telhada, deputado Coronel Telhada, do PSDB, e o deputado Coronel Camilo, do PSD. Muito obrigado pela presença. Bem-vindos, deputados. Muito bem-vindo, Coronel Nivaldo. Eu queria que o senhor falasse, antes de mais nada, até para o nosso telespectador conhecer o trabalho do policiamento de choque. Quem é o choque? A gente tem muita visibilidade, por exemplo, no quartel da Rota, Sim. Rondas Ostensivas, Tobias de Aguiar. 1º Batalhão de Choque, o 2º Batalhão de Choque, que faz shows, que fica no policiamento de estádios de futebol, também tem grande visibilidade, o 3º Batalhão Humanitário. Eu queria que o senhor falasse um pouco do trabalho do policiamento de choque, principalmente quando a gente vê a população nas ruas, né? Muito bem-vindo. Sem dúvida, muito obrigado pela oportunidade de abrir espaço para que a população saiba um pouco mais sobre a Polícia Militar e hoje especificamente sobre o choque. Sobre o policiamento de choque. Na verdade, o policiamento de choque ele é composto por 5 batalhões, cada um deles com uma atividade muito específica e que engloba uma gama muito grande de procedimentos. Veja bem, o 1º Batalhão de Choque é o Batalhão Tobias de Aguiar, que é a Rota, faz patrulhamento em viaturas de 4 rodas. São policiais bem treinados, policiais bem equipados, com diferencial de treinamento e que estão sempre apoiando a população, apoiando as unidades territoriais naquelas ocorrências de maior complexidade. Esse é o 1º Batalhão de Choque. O 2º Batalhão de Choque ele é responsável por controle de tumultos, distúrbios civis, e além disso ele dá tranquilidade para o público em eventos esportivos, eventos artísticos, eventos culturais, levando a necessária tranquilidade para o espectador que se desloca de sua residência até o local de evento. E lá no 2º Batalhão de Choque temos ainda 2 companhias de ROCAM, que é o patrulhamento com motocicletas. Foi ampliado ano passado a criação de mais uma companhia, tínhamos uma companhia apenas, justamente pela mobilidade oferecida pelo meio de transporte que é a moto. Então nós temos Sim. 2 companhias. Prosseguindo, nós temos o 3º Batalhão de Choque, que é o batalhão responsável por controle de tumultos e é o batalhão que habitualmente a gente emprega nessas ocorrências de quebra de ordem. No 3º Batalhão de Choque, a gente ainda tem o Canil Central da Polícia Militar, é subordinado ao 3º Batalhão de Choque, e temos um pelotão que realiza escoltas de sentenciados da Secretaria de Segurança Pública. O 4º Batalhão é o Batalhão de Operações Especiais, ele tem 3 companhias muito qualificadas, a primeira delas é o COI, Comandos e Operações Especiais, que faz busca e resgate de pessoas perdidas em mata e prisão de marginais em locais de difícil acesso. Sim. Ainda no 4º Batalhão nós temos o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, que é a referência nacional no atendimento de ocorrências com reféns localizados. E a última subunidade é o Esquadrão de Bombas. Toda ocorrência que envolve explosivos no estado de São Paulo, o Esquadrão de Bombas é acionado para inutilizar alguma sobra de explosivo ou para elaborar um relatório técnico-pericial sobre o artefato deixado. E o último batalhão é o Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, é a Cavalaria da Polícia Militar. Então esses 5 batalhões compõem o que é o Comando de Policiamento de Choque. 5 unidades com características muito próprias e muito diferentes entre si. Sim. Bom, o Coronel Telhada que esteve à frente do 1º Batalhão, aliás, abraça, né, o 1º Batalhão até hoje. Eu queria que o senhor participasse do Arena Livre e sua primeira pergunta ao Coronel Nivaldo. Primeiro, eu só queria fazer aqui uma lembrança também que é importante, você vê a importância do policiamento de choque. O policiamento de choque, né, Nivaldo, ele envolve vários batalhões assim que tem uma parte histórica muito grande. Por exemplo, na Revolução de 32, dos 5 batalhões, ali já 2 participaram, que é o 1º Batalhão de Choque, participou ativamente da Revolução, o Regimento de Cavalaria também,
E o segundo, na Polícia Militar, o único batalhão que tem herança da Força Expedicionária Brasileira é o 2º Batalhão de Choque, tá? Que na época foi uma tropa da Guarda Civil, foi para a FEB, e essa herança histórica veio toda para o 2º Batalhão. E o pelotão de escolta também, né? Sim. Para quem não sabe, o pelotão de escoltas, ele faz justamente nessa entrada, esse gancho que eu queria passar para você, Nivaldo. Falar um pouquinho, você falou da Rocan, Sim. porque muitas às vezes as pessoas veem as motos na rua, não sabe o que é Rocan, qual a função dela especificamente, porque ela tem as duas funções de policiamento e ações de choque. E também falar um pouquinho do pelotão de escolta, da parte histórica dele e da importância dele na escolta de autoridades. Perfeito, bem lembrado. O pelotão de Rocan, na verdade é uma companhia, mas a minha chegada no 2º Batalhão de Choque, a porta de entrada minha foi para comandar o pelotão de Rocan quando eu era 2º tenente ainda. Então, os pelotões executam patrulhamento de motocicleta nas regiões, especialmente grandes corredores, em que o trânsito dificulta a chegada de viaturas mais encorpadas, né? E o pelotão de escolta, inicialmente ele era estabelecido numa outra localidade, ali no SAT, né, na área do Tatuapé, e hoje ele faz parte do 2º Batalhão de Choque. Toda vez que nós temos autoridades estrangeiras, presidentes, primeiros-ministros, rainhas, reis, a gente vê o acompanhamento dos nossos motociclistas. Até na São Silvestre, né? Na São Silvestre, os primeiros colocados, tanto da parte masculina quanto feminina, eles são acompanhados pelo pelotão de escolta do 2º Batalhão de Choque. Isso vai ao encontro das tradições que o deputado Coronel Telhada falou dos nossos batalhões. Então, acaba se confundindo com a história de São Paulo, com as atividades de São Paulo. Esse basicamente, em linhas gerais, né, o que se faz na Rocan e no pelotão de escolta. Tá, eu queria também dizer as motos do pelotão de escolta são motos específicas, são Harley Davidson, eu não lembro exatamente as cilindradas delas, né? Sim. Mas existe algum planejamento de se aumentar esse efetivo, de se trocar o equipamento dessas motos? Como é que está a situação dessas? As motos das companhias de Rocan, elas são motos 660 cilindradas. São motos que atendem na plenitude a necessidade do serviço de patrulhamento. As motos de escolta, elas são motos que têm um uso mais reduzido, sim, até pela natureza do emprego, né? São motos Harley Davidson, realmente, de 1.100 cilindradas, estão em boas condições, mas a gente está fazendo testes com outras marcas, com outros modelos, para verificar qual se adequa ao emprego do pelotão e que possa substituir as Harley Davidson, que já estão um pouquinho velhas, em que pese estarem em perfeitas condições de uso. Coronel Camilo, muito bem-vindo a esta arena. Ele que já teve, né, tivemos o prazer de receber o Coronel Camilo como comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, entrevistado aqui no Arena Livre. Muito bem-vindo agora do lado de cá. Agora eu faço as questões. Bom, Nivaldo, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Você trabalhou comigo na época que eu era comandante-geral, você estava na Secretaria de Segurança e deixo aqui para todos, né, para o conhecimento aí, que é um oficial de primeira linha, extremamente leal ao comando da instituição. Parabéns. Muito obrigado. E tem só uma colocação que eu faço antes da minha pergunta, né? Você praticamente respondeu ao que o nosso ouvidor de polícia andou comentando ultimamente, tá? Sei que você institucionalmente talvez não comente dessa forma, mas eu posso deixar claro aqui para todos que estejam assistindo que o ouvidor falou da alta letalidade da rota. E o nosso comandante acabou de explicar. Ou seja, a rota, ela só está... infelizmente, tem mais o evento morte por causa disso. Ela vai para as ocorrências mais complexas, né? Ela está sempre trabalhando aí em apoio à área territorial nos casos mais graves. Mas agora, por um outro lado, né, o choque, para mim, é uma organização que eu usei muito, né? É uma unidade que, como comando-geral, para todos que estão nos assistindo, o choque ele é a reserva do comando-geral, né? É uma tropa que o comando da instituição usa em qualquer lugar do Estado. Então tivemos eventos aqui muito importantes para a história de São Paulo, que quem executou esses eventos só saíram bem-sucedidos por causa da intervenção do choque, tá? Então o que nós vamos comentar aqui? 3 eventos e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a preparação para isso. Então, ó, nós tivemos aqui, pessoal, a desocupação, muito, às vezes, criticadas por aqueles que não conhecem a ação, mas nós tivemos a desocupação da reitoria da USP, foi feita pelo Batalhão de Choque. Nós tivemos também a desocupação
naquele território invadido de Pinheirinho, lá na região de São José dos Campos. 2012, se não me engano. 2012, começo de 2012. Também foi o batalhão de choque. Né? Ou seja, são intervenções que, se não tem um pessoal preparado, pode dar um problema muito sério, né? E respeitando os princípios até que norteiam a instituição, o Choque trabalhou com profissionalismo, trabalhou com respeito aos direitos das pessoas e fez a operação de uma forma ímpar, né? Então, gostaria que falasse um pouquinho sobre o treinamento que o Choque, não só né, da rota, mas de todos os batalhões aí, para poder enfrentar esse tipo de situação. Perfeito, comandante. É uma satisfação reencontrá-lo sempre, né? Então, não me canso de dizer isso, então estou muito satisfeito de podermos conversar e tendo o senhor na bancada. Muito obrigado. Na desocupação da USP, primeiro eu acho necessário deixar muito claro que a Polícia Militar não desocupa, não desaloja ninguém, né? A Polícia Militar oferece... Muito importante. Cumpre uma medida judicial. Na verdade, ela não cumpre, ela dá segurança para que o oficial de justiça cumpra. Cumpre é o oficial de justiça. Então, o órgão encarregado de prover segurança ao Poder Judiciário é a Polícia Militar. Por óbvio que nem sempre todo mundo dá cumprimento da maneira pacífica. Então, é nessas condições que a Polícia Militar acaba tendo que intervir. Na USP, eu participei de uma lá, naquele ano, acho que foram 2 ou 3 que tivemos, e isso envolve um planejamento prévio do que empregarmos, de que maneira empregarmos o efetivo, quais as dificuldades que teremos para acessar o local de maneira segura, né? Quais as vias de fuga. Então, um planejamento bastante complexo, bastante amplo e com muita antecedência. Na USP, especificamente, utilizamos o 3º Batalhão de Choque, o 2º Batalhão de Choque, o 4º Batalhão de Choque com o COI, tendo que acessar uma escada que estava inacessível pelo policial normal. Tivemos que levar cães farejadores, porque encontramos substâncias entorpecentes lá com auxílio de cães. O Regimento de Cavalaria fez um patrulhamento no entorno, então foi uma operação que envolveu bastante do que temos no choque. Sim. Lá no Pinheirinho, a gente também participou daquela atuação, e eu posso assegurar, porque eu vi, não é porque alguém me contou, que o que tínhamos lá era uma ação de guerrilha, porque nós chegamos no local para fazer a desocupação uma semana antes e no trajeto ela foi suspensa. Só que nós encontramos lá uma via com substância química inflamável, que seria ateado fogo pelos invasores quando da chegada da tropa. A gente tinha artefatos que iam ferir os nossos animais, os cães e os cavalos. A gente tinha barricadas feitas com pessoas que detêm um conhecimento que não sei onde adquiriram, mas que seria uma ofensa muito grande à integridade física dos policiais militares. Então, o cenário que encontramos lá nos preocupou, porque estavam preparados para a resistência e para o enfrentamento. É lógico que eles não contavam com o planejamento, com o equipamento, com os nossos homens, com os nossos semoventes, que são os cavalos e são os cães. O planejamento do Pinheirinho também envolveu sistema de inteligência da Polícia Militar, posicionamento georreferenciado, imagens aéreas, uma série de providências, de maneira que, quando chegamos ao local para dar cumprimento ao mandado de reintegração, eles foram surpreendidos com a presença da polícia. Então, o pelotão do COI, por exemplo, prendeu um indivíduo que estava numa das vias de acesso, dormindo em cima dos pneus, que a missão dele era botar fogo nos pneus para impedir a chegada da tropa. Quando ele se deu conta, ele estava algemado já, não foi possível impedir. Então, o planejamento disso foi essencial para que as duas ações fossem cumpridas de maneira observando 2 princípios fundamentais que norteiam a atuação da Polícia Militar: o emprego de técnicas apropriadas e fiel observância dos princípios legais. Técnica e legalidade juntos. Pois não? Só fazer um complemento aí, né, do que o Coronel Nivaldo está falando, e até para que todos saibam como que é feito isso, né, depois como é que a gente analisa isso.
tem mais de 6 horas de filmagem da desocupação da reitoria da USP, né? E o mesmo tanto de filmagem lá em Pinheirinho. E Pinheirinho, além disso, nós pedimos o acompanhamento de um juiz que foi lá às 5 horas da manhã, né? O juiz precisou, né, integrar a tropa de choque, está lá 3 horas da manhã, né? Às 5 horas foi feita a ação, né? E o juiz acompanhou em loco, ou seja, para demonstrar a transparência das ações da Polícia Militar. Jorge, pois não? Queria perguntar ao comandante Coronel Nivaldo. Então, comandante, eu sei a resposta, mas eu vou perguntar ao senhor aqui. O senhor, em loco, o senhor constatou pela sua experiência, então que esses movimentos aí tidos como MST, movimento de invasão de prédios abandonados, na realidade não é feito por pessoas inocentes, por pessoas menos privilegiadas na vida. Então ali a gente nota que é um grupo bem estruturado e com uma técnica avançada de guerrilha urbana e rural. Seria isso ou estou enganado, comandante? Na verdade, o cenário demonstra isso. Não é uma conclusão que a gente chega de uma maneira aleatória. O que se viu lá, independentemente das necessidades básicas das pessoas que estão lá, querendo moradia, saúde, educação, seja lá qual for o motivo, o fato é que as pessoas tinham um conhecimento capaz de ser empregado para resistir à desocupação, com técnicas que poucas vezes a gente chegou a ver aí durante os 33 anos de serviço ativo na Polícia Militar. Pode-se dizer que é um exército preparado, armado para confrontar a polícia ou não? Armado que eu falo não com armas de fogo, mas com armas que tenham a mão. Eu posso garantir que jamais estarão preparados a ponto de fazer frente à técnica da Polícia Militar. Mas essa vontade eles têm? Pode ter a vontade, deputado, eles podem ter a vontade, mas eles jamais superarão os nossos equipamentos, as nossas técnicas, as nossas determinações de restabelecer a ordem, de dar proteção à pessoa de bem. Obrigado, comandante. Coronel Nivaldo, ainda sobre a fala do ouvidor de polícia, que o Coronel Camilo, inclusive, levou à tribuna dessa Casa de Leis, rebatendo a fala, mas depois foi repercutida na imprensa. Eu acho que, de alguma maneira, os jornalistas colocam a polícia como violenta e ainda cria uma ojeriza na população, ou parte dela. Quando se tem uma manchete, Rota é um batalhão que mais matou em 2015 no estado de São Paulo. Como neutralizar uma informação dessa ou, de alguma maneira, desmistificá-la? Eu digo isso, ouvi um comentário do Coronel José Vicente no Estadão, que lembra que hoje os bandidos estão mais ousados, mais armados, mais violentos e mais organizados. Como a polícia faz o contraponto? Seria ter o mesmo espaço, essa manchete poderia ser a seguinte: a Rota apreendeu 37 fuzis e metralhadoras o ano passado, ao invés de dizer que matou tantas pessoas. A Rota apreendeu 3,5 toneladas de entorpecente ano passado. Foi o batalhão que mais apreendeu, exceção feita ao policiamento rodoviário, né? Estamos em segundo lugar, mas foi o batalhão que mais apreendeu armas longas, foi o batalhão que mais recapturou condenados evadidos da justiça, foram 930 pessoas. Foi o batalhão que mais apreendeu arma de fogo, foram 533 armas de fogo retiradas de circulação ano passado. Então, assim, a manchete poderia ser outra em vários aspectos que demonstraria que a Rota não está lá para a letalidade. A Rota, o carro-chefe da Rota é a produtividade operacional. Sim. A Rota apreendeu ano passado mais de 3 milhões de reais em dinheiro e foi entregue à justiça, recapturou uma série de pessoas, como eu disse, mais de 900, 500 armas, toneladas de entorpecente, interagiu com 123 mil pessoas no ano de 2014. 123 mil pessoas foram abordadas por algum policial, alguma viatura de Rota. Então, eu tenho, de Rota eu conheço um pouquinho, passei um tempinho lá, fui tenente de Rota, o senhor sabe que eu fui comandante de Rota. Então, só antes de fazer a pergunta ao coronel, eu queria deixar claro duas coisas aqui. Na Rota nós temos, o senhor sabe, o senhor foi capitão na Rota, né? Capitão e comandante. Então, o senhor foi comandante, exatamente, foi um dos grandes comandantes que a Rota teve, então também sabe o que eu vou falar, só vou lembrar aqui. Nós temos uma máxima na Rota, viu, Jorge? O coronel Camilo sabe disso. Na Rota, o carro-chefe da Rota, o cartão de visita da Rota é a abordagem. Abordagem no veículo suspeito ou abordagem do indivíduo que está andando na rua suspeito. Nós temos uma máxima nisso. Nós falamos que cada abordagem de Rota ou é um vagabundo que entra em cana, para dizer o português claro, ou seja, um bandido que é preso,
Traduzindo, vagabundo que entra em cana. Ou um amigo a mais para a rota. Porque ao mesmo tempo que o policial de rota ele aborda com firmeza, com energia, ele aborda com educação. Então, quando você aborda um indivíduo, ele é criminoso, vai preso. Se ele não for criminoso, ele passa até a admirar o serviço de rota, por quê? Pela educação, pela firmeza do policial. O policial, após a abordagem, fala: senhor, desculpe eu incomodar, atrapalhar o senhor, fazer o senhor descer na chuva ou descer à noite, porque o policial não tem a bola de cristal. E uma outra coisa que a rota faz muito, eu até queria, é a pergunta que eu faço ao coronel Nivaldo, ele é um batalhão feito com uma missão específica de combate. Ele foi criado nos anos 70 para combater o crime organizado na época, que eram os rouba-banco, era a guerrilha urbana que existia. Então ele foi criado com essa missão. E até hoje, né, comandante, o senhor sabe, o senhor comandou a rota, que a rota ela trabalha especificamente no crime organizado. Eu queria que o senhor contasse para o telespectador como é que é esse combate ao crime organizado. E justamente pegando esse gancho da pergunta do coronel Camilo e do Jorge, que falou onde infelizmente, esse ouvidor que está mais para falador do que ouvidor, ele devia ouvir mais e falar menos. Não interessa muito a postura dele, né? Ele fala muito. Fala muito, aquele cara. Então ele devia ser mais ouvidor, mas já que ele falou, ele vai ouvir agora. Então, já que ele falou que a rota é o batalhão que mais tem confronto, que mais letalidade, eu queria que o senhor colocasse isso numa conversa, explicando até o porquê do maior confronto em relação à rota, tendo visto a missão de combate ao crime organizado e ocorrências mais graves quando são passadas. É muito fácil explicar. O problema é que nem todo mundo quer entender o que se explica, né? Mas a rota é um batalhão, como o coronel Telhada disse, a modalidade de patrulhamento tático de rota foi criada para uma determinada finalidade dos anos 70, para combater roubo a banco, aquela coisa toda. E hoje, os policiais de rota, eles não atuam em área onde há tranquilidade. Então a gente faz um planejamento baseado nas ferramentas inteligentes disponíveis na Polícia Militar, em que a gente verifica onde estão os maiores problemas e que o policiamento territorial está tendo dificuldade para resolver. Ataca de maneira cirúrgica? Cirúrgica. E sempre, assim, não existe outra possibilidade, sempre onde há o problema mais grave. Então, por exemplo, a gente desloca um pelotão de rota para tentar prevenir explosão de caixa eletrônico. Já nos deparamos com situação em que o bandido ou estava praticando a ação ou estava em fuga. E quem vai roubar caixa eletrônico vai armado de fuzil, vai armado de submetralhadora. Também vai com dinamite. Também vai com dinamite. É esse público que a rota tem como alvo. Naturalmente, o sujeito que vai explodir um caixa eletrônico, vai roubar o banco, normalmente ele já passou pelo sistema penitenciário. Ele não quer voltar para lá. A polícia não dá opção. A nossa missão é prender de qualquer maneira. Só que o confronto não é opção da polícia. Coronel Camilo quer fazer uma brevíssima, eu tenho um intervalo para fazer. Não, é só para deixar bem claro aí para todos que nos assistem que, embora essa ação seja firme, ela seja muito pontual, muito forte, em nenhum momento se deixa de respeitar o cidadão. Até porque o que o próprio coronel Telhada falou, e eu assino embaixo, como comandante-geral, a gente recebia muitos elogios vindo da população de São Paulo sobre a abordagem dos policiais da rota. Então, em nenhum momento, volto a falar, ela é firme, sem ser arbitrária. No próximo bloco, vamos falar mais do policiamento de choque no estado de São Paulo. O Arena Livre volta em instantes. E estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o Coronel Nivaldo, que é o comandante do policiamento de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel Camilo, deputado, Coronel Camilo, sua pergunta. Muito obrigado, mais uma vez aí, obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria que explicasse um pouquinho, né? Você falou aqui de dois princípios que o choque usa, né? Que é as melhores técnicas, né? Sim. De polícia e respeito às pessoas, respeito aos direitos humanos. E tem um também que norteia todo o choque, a polícia, que é o policiamento comunitário. Como fica o choque, essa tropa preparada para o grande enfrentamento no relacionamento com a população? Eu não vejo dificuldade alguma em inserir esse contexto de polícia comunitária. E temos um exemplo muito recente, né, do que aconteceu na manifestação de domingo, em que a gente observou em todos os pontos da Avenida Paulista, da região das manifestações, uma proximidade muito grande da população
com o policiamento de choque. A gente tem inúmeras fotos de manifestantes ao lado dos nossos policiais. Nós temos vídeos demonstrando a população aplaudindo a passagem do choque. Esse público entendeu aquilo que a gente está falando há muito tempo. Quando o policiamento de choque e a polícia militar no geral vai para uma manifestação, nós vamos para proteger o cidadão de bem, para garantir o direito de manifestação daquela pessoa de bem. Obviamente, com pessoas mal intencionadas, com outros objetivos que acabam depredando patrimônio público, patrimônio privado, ofendendo a integridade física das pessoas, essas pessoas serão alvo da atuação do policiamento de choque. O ânimo dessa manifestação de 15 de março foi muito diferente daquele das passeatas de junho de 2013. O que mudou? Na polícia ou na população que foi às ruas? Na verdade, as técnicas de controle de tumultos, elas variaram muito pouco. Então, não descobrimos novas técnicas que nos permitisse atuar de maneira adequada. Usamos o que o mundo inteiro usa. Tanto o armamento químico, o pessoal que usa os equipamentos de proteção, o que fazer, em que situação, isso não mudou. Agora, repito, eu entendo que a população descobriu que estamos lá para protegê-los, com o mesmo objetivo, garantir uma manifestação segura e tranquila para todo mundo, diferentemente do que a gente observou em 2013. Permita discordar um pouquinho dessa postura. Eu acho que é o seguinte, não houve nem mudança na técnica da polícia nem na população. No meu entendimento, após 33 anos de serviço na Polícia Militar, eu tenho certeza disso, desde o meu tempo de comandante na ativa, eu tenho certeza que a população gosta da polícia. É justamente uma parte da mídia, eu não sei se é uma parte que interessada em alguma vantagem, que procura mostrar que a população não gosta da polícia. Eu nunca concordei com essa postura. Eu tenho certeza que a maioria da população, a maioria ordeira da população está com a Polícia Militar. E a Polícia Militar sempre ajuda dentro da lei. O que aconteceu foi o seguinte, foi o tipo de manifestação. Nessa manifestação, especificamente nessa manifestação, eram pessoas que estavam lá para mostrar um descontentamento com o governo e sem qualquer pretensão de arruaça, de depredação. Ao contrário, famílias, né? Exatamente. Famílias. Ao contrário das manifestações de 2013, que foram violentíssimas, onde os black blocs acabaram dominando as manifestações e colocaram não só o choque, como toda a Polícia Militar, numa situação muito delicada, uma situação muito firme, né, comandante? Muito difícil, comandante, porque o policial ele chegava lá para manter a ordem, ele era agredido, ele era vilipendiado e não restava outra coisa ao policial fazer, não só para guardar a integridade dele, como das pessoas que não queriam problemas, como a integridade dos patrimônios, a não ser fazer aquele povo debandar. E se não vai por bem, vai na maneira legal que tem que ir. Então eu acho que o que mudou, não sei se o comandante discorda da minha postura ou não, o que mudou foi justamente o tipo de manifestação. Mas a população ordeira sempre gostou da polícia e a polícia sempre trabalhou dentro da lei, como trabalhou no domingo, dia 15. Seu comentário. Concordo plenamente. Digo mais, o coronel Terra falou, a grande maioria da população ordeira, eu falo sem medo de errar, a totalidade da população ordeira é favorável à presença da Polícia Militar e isso ficou comprovado no domingo. Quem não gosta da polícia, eu não conhece a polícia, né, comandante? Duas pessoas não gostam da polícia, ou não conhece a polícia ou é bandido. Só para complementar, deputado coronel. Para complementar essa postura e até para confirmar o que o coronel Telhada está falando, eu como comandante-geral participava dos desfiles. Quando a força tática, quando a rota passava no desfiles, as pessoas aplaudem de pé. E a maioria daqueles que vão assistir o desfiles são das camadas mais pobres da população que vão lá assistir o desfile. Né? Então, para ver como a polícia é querida. Né? Gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre alguns serviços que são muito importantes do choque, por exemplo, a utilização dos cães, né? E até dentro disso o policiamento comunitário e de um serviço grandioso que tem a nossa cavalaria, que é a ecoterapia. Realmente pouca gente conhece, né, comandante? Mas o Regimento de Cavalaria faz o policiamento montado nas regiões de São Paulo e tem um setor de ecoterapia que atende de maneira gratuita a população de São Paulo. Pessoas que não teriam possibilidade de pagar por um serviço dessa natureza, são policiais militares voluntários no horário de folga, que vão ao regimento de cavalaria,
para poder dar melhores condições de vida para as pessoas que têm E a têm fila é problema. grande, né? A fila é grande. A gente atendia até o ano passado aproximadamente 20 pessoas ao mês. Esse ano, o comandante do regimento, o Tenente Coronel Sardilli, ele aumentou para 100 atendimentos mensais. Então, a pessoa tem um filho que tem algum tipo de deficiência, de problema, faz a inscrição no regimento de cavalaria. Uma equipe multidisciplinar de médicos, fisioterapeutas e mais o oficial responsável por isso, que é o capitão Silas, fazem a triagem e inserem o interessado no programa de ecoterapia. E dá um resultado fantástico, porque eu testemunhei uma criança que foi procurar pelo serviço, ela não tinha condições de andar, ela se arrastava, puxava o próprio corpo com as mãos e arrastava as pernas no chão. Ela foi inserida no programa e depois de um ano e 2 meses, já apareceram ela as está respostas. andando, assim, um negócio fantástico que emociona e que a gente sente orgulho de ter. Veja bem, é no batalhão de choque, é um batalhão de choque da Polícia Militar que oferece um serviço dessa grandiosidade para a população de São Paulo de maneira gratuita. E nenhum policial é tirado da rua para fazer isso. Ele trabalha hoje e amanhã ele vem na folga para fazer. Exatamente, isso que eu ia falar, é na folga dele. É E na os folga. cães, tem algum tipo E os de cães? serviço? Os cães, a gente não tem ainda, pensamos, vou até antecipar alguma coisa, que a gente pode pensar em fazer treinamento de cães guias, né, para deficientes visuais, mas é uma coisa que a gente está pensando ainda. Os cães, eles interagem de uma maneira muito, muito fácil com a população, com as crianças especialmente, fazemos demonstrações no próprio canil e chama atenção, porque a criançada gosta demais, as escolas que visitam o canil se sentem assim, a interação polícia-comunidade não pode ser melhor representada do que as crianças numa escola visitando o canil da Polícia Militar. Deputado Coronel Teleta. Você vê, são faces da polícia que ninguém conhece, Pouca né? visibilidade ainda, né? Ecoterapia é um As pessoas, resultado a grande maravilhoso, o canil. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor também, comandante. No próprio dia 15, naquele domingo, quando foi o dia que nós assumimos aqui na Assembleia, e eu, quando passava em frente ao quartel da Rota, na Tiradentes, eu acabei me deparando com o comboio do 2º Batalhão de Choque. Acho que havia um jogo aquele domingo, eles estavam... E muita gente, às vezes, tem curiosidade de saber como é que é o serviço do 2º Batalhão de Choque, qual a rotina, mais ou menos, nos dias de jogo. O senhor serviu lá, deve conhecer essa rotina. O senhor podia esclarecer para nós como é essa rotina para o nosso telespectador. Perfeito. Naquele dia, eles estavam voltando de um jogo no Parque Antártico, no Allianz Parque, né? E voltaram do jogo, trocaram de equipamento e ficaram a postos para poder atuar na manifestação. Então começou com uma modalidade de serviço, que foi o policiamento desportivo, e terminaram o dia na expectativa de serem empregados em outra modalidade, que é o de controle de multidões. Sim. Mas o 2º Batalhão de Choque, desde 1934 que ele faz esse tipo de serviço, e é a referência nacional no policiamento desportivo. Nós recebemos oficiais de todas as polícias militares do Brasil que vêm fazer o estágio de policiamento em praça desportiva, o curso de policiamento, porque o know-how adquirido durante esses anos todos nos permite afirmar que o que tem o suprassumo do policiamento em eventos é realizado pelo 2º Batalhão de Choque. Então, supondo que teremos um jogo de futebol no domingo, como teremos no domingo, o batalhão faz um planejamento considerando o local que vai ser realizado o evento, considerando condições climáticas, considerando situação do time na tabela. Torcidas organizadas também? Torcidas organizadas, se a previsão de presença de torcidas organizadas, o resultado desse time no jogo anterior, se o jogo vale vaga. Então, são vários vetores que definem o efetivo a ser empregado naquele jogo. Por uma curiosidade, a diferença de empregar o efetivo numa arena para 30 mil pessoas e numa avenida aberta para 1 milhão de pessoas. Qual é a diferença? E mais do que isso, quando o senhor fala em torcida organizada, quando há uma morte de um torcedor, isso acende uma luz amarela no comando, que pode haver uma outra da torcida rival? Sim, sim. Do início eu garanto que é muito mais fácil controlarmos 80 mil pessoas no Morumbi do que 30 mil pessoas na Avenida Paulista, por exemplo. Todos que vão ao estádio têm a paixão voltada para o futebol. Os 30 mil da Avenida Paulista pode
ter multiplicidade de Sim. interesses, então se torna muito mais difícil, Sim. até porque não estão num ambiente confinado. Então, eles podem ir para qualquer das transversais da Avenida Paulista e nos trazer problema. Então, é mais fácil lidar com o policiamento concentrado. Sim. E em relação à segunda parte, a gente tem observado de longa data esses confrontos envolvendo torcidas organizadas, em que todo mundo perde. O torcedor perde, o futebol perde, a família perde porque deixa de ir ao estádio. E, como disse, o próprio futebol perde. Lamentavelmente, a gente tem observado algo com esses acontecimentos, mas tivemos reuniões na Secretaria de Segurança Pública há 10 dias atrás, com os presidentes dos grandes clubes do futebol paulista, mais a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário, para que implementemos medidas visando o banimento acabar. não digo das torcidas, mas dos torcedores que não se comportam direito, que são bandidos, que São levam bandidos. bombas, que levam Sim. espadas, né? Eu não digo armas. nem em acabar com a torcida organizada, esse não é o foco atual. Mas precisamos individualizar condutas e responsabilizar as pessoas pelas condutas praticadas. Sim. Coronel Camilo? Só complementando até nessa linha, comandante, primeiro uma curiosidade, né? O policial saiu do evento de manhã na Praça Desportiva, veio para tarde e foi no quartel, né? Sim. Bem rapidamente, como é que é a vida desse policial? Não só lá na cavalaria, né? Que hora que ele entra, que hora que ele sai, só para a população saber como é difícil. E segundo, assim, nessa parte de torcidas, né? O nosso presidente, inclusive, está aqui nessa Casa de Leis porque era um defensor. Tem Presidente e deputado Fernando Capês, do PSDB, quando promotor de justiça e depois procurador, manteve um diálogo quando foi possível, mas também pensou na extinção das torcidas organizadas, que não foi possível. Esse é um lado importante também da polícia, né? A polícia trabalha com muita negociação, trabalha com muita conversa, muito diálogo, e as torcidas organizadas, quando não na secretaria, são chamados dentro do próprio batalhão de choque, né? E às vezes, não só torcidas organizadas, mas o diálogo é feito até com os líderes dos manifestantes, quando isso é possível, né? Então, essas duas questões que eu gostaria que comentasse, né, desse diálogo com a comunidade, não só pelo choque, mas pelo segundo, mas pelo choque como um todo, né? E da dificuldade de ser um policial do choque. Pois é, naquele dia, comandante, era um domingo, então o efetivo do 2º Batalhão de Choque entrou às 7 horas da manhã de serviço, usando um uniforme próprio para o policiamento em eventos. A partida era às 11 horas da manhã. Então eles chegaram com 2 horas e meia de antecedência no estádio, proveram segurança para todo mundo que foi, não tivemos um tipo de problema. Terminou o evento, quem estava no futebol foi para casa almoçar com a família. A hora que todo mundo foi embora, o policiamento foi embarcado no ônibus, levado ao batalhão, de onde tinham saído às 7 horas da manhã, trocaram de uniforme e se prepararam para dar segurança à manifestação da tarde. Então foi um dia completo e não é muito diferente, o senhor sabe disso, né, comandante? O dia a dia não é muito diferente disso. E na cavalaria é pior ainda, né? Na cavalaria. Tem que levantar mais cedo, tem que levantar mais cedo. Preparar o cavalo. Tem que e preparar. Acaba muito depois também. Então, Deputado Coronel Telhada. É por isso, dentro do que o Coronel Camilo e o Coronel Nivaldo estão comentando, que a gente não consegue aceitar esse tipo de crítica. Uma crítica de uma pessoa que não conhece, aliás, tem obrigação, né, é ouvidor da polícia, tem obrigação de conhecer a Polícia Militar. Um convite para ele. Eu queria convidá-lo um dia a vir aqui conversar conosco também, né, pra gente, ou então até a gente levá-lo para conhecer alguns batalhões da polícia, porque ia abrir um pouco os horizontes dele. Mas para vocês notarem que qualquer operação, né, Coronel Camilo, Coronel Nivaldo, Jorge, qualquer operação que a Polícia Militar desenvolve é tudo feito através de planejamento. Nada é feito na orelhada, é um planejamento, a tropa é orientada, é instruída a respeito. Durante a operação é totalmente fiscalizada, após a operação é feito todo um check-out do que foi realizado. Então, a Polícia Militar ela não trabalha a Deus dará, ela tem um procedimento operacional muito forte. E é por isso que a Polícia Militar é forte. Então, essas críticas são totalmente infundadas e nos incomodam muito. Mas fugindo um pouquinho do segundo choque, lógico. Só uma adendo, para não perder a oportunidade do que o Coronel Telhada está falando, e baseado até no que o nosso comandante falou sobre planejamento, se depois de tudo isso acontecer algum problema, a Polícia Militar, ela mesma faz o saneamento da qualidade, para manter a qualidade da instituição. Tem uma corregedoria forte,
e eu falo aqui com todas as letras, até para o nosso ouvidor, para ouvir um pouquinho também, seu ouvidor, entre 200 a 250 policiais, infelizmente, são pessoas que não deram certo na polícia e o comando acaba excluindo das fileiras da corporação por ano. Ou seja, é feito um saneamento forte. Olha, eu não vi uma organização que faz isso. Então, tudo isso que o Coronel Telhada falou, que ele falou, ou seja, depois de tudo isso, se ainda tiver um probleminha, tem formas de fazer a correção e responsabilizar aqueles que agiram indevidamente. A nossa corregedoria é muito forte, viu, Jorge? A nossa corregedoria ela é muito correta. Às vezes é forte até demais, às vezes até nos incomoda devido ao excesso, né? Ela é o excesso de zelo, mas é necessário. Mas eu queria fugir um pouquinho, com a permissão dos senhores, do só assunto... lembrando que só temos 7 minutos para o encerramento Vamos, da conversa, breves perguntas, breves respostas. A tropa de choque é uma tropa muito extensa, mas o senhor foi do COI, foi capitão no COI. O Comando de Operações Especiais tem uma participação histórica muito grande de São Paulo, participou do Andraus, do incêndio do Andraus de 72, do Joel, apesar de não ser bombeiro, do Joel em 74, usaram técnicas que não existiam na época, até helicópteros da FAB foram usadas, e até ultimamente, quando infelizmente houve o acidente dos Mamonas, a única tropa que chegou lá foi o COI. Então, o senhor explicar um pouquinho o que é o COI para o nosso telespectador também, falar um pouquinho do COI. Ótimo. O COI também é uma unidade que foi criada no ano de 1970, né? E acho importante ressaltar uma passagem de 1972, que foi a resolução de um sequestro no avião Electra. Nacarrarada. Que foi o coronel Nacarrarada da época. Capitão na época. O capitão na época, desculpe. Nível mundial, uma coisa Foi. de sequestro de um avião, uma coisa que até hoje é preocupante. Sem né? dúvida. Isso há 43 Foi em 72. anos atrás. 72. Depois dessa ação bem sucedida, o COI é a única unidade policial militar do Brasil com a denominação de comandos. Então, COI significa Comandos e Operações Especiais, e não Comando de Operações Especiais. Comandos e Operações Especiais. É a única unidade policial militar do Brasil reconhecida como unidade de comandos, com uma tropa que se torna autossuficiente no cumprimento das missões. E o COI, reconhecidamente, tem inúmeras passagens que nos deixam assim, orgulhosos de poder ter sido comandante daquela subunidade. Atualmente, o COI está sendo empregado em policiamento em locais de difícil acesso, em comunidades em que uma viatura não entra, uma moto não entra, dificilmente um cavalo entra. Em morros da Baixada Santista. Isso é importante frisar, na área da Baixada tendo muito problema, né? Sim, estamos atuando com frequência nos morros da Baixada. Onde ninguém chega, o COI chega. Chega e resolve, prende o marginal. Isso faz toda a diferença localmente, quando se fala da presença da polícia. A presença física, estou falando, coronel. Sim, sem dúvida. Pode dizer que o COI é faca na caveira. Faca na caveira. Bom, o coronel Telhada vai inaugurar aqui as considerações finais, inclusive a saudação ao nosso convidado, por favor. Olha, eu quero agradecer a presença do coronel Nivaldo, é nosso amigo desde os tempos da academia, apesar de ser mais jovem do que uma turma depois da nossa, mas trabalhamos ao longo desses anos na carreira policial. O Nivaldo foi muito tempo, enquanto eu era comandante da rota, ele estava na Secretaria da Segurança Pública, o coronel Camilo era o comandante, nos auxiliou de maneira espetacular. Quando nós tínhamos problema para resolver com o secretário, era o Nivaldo que nós recorríamos. E hoje vê-lo aqui comandando a tropa de choque, eu posso dizer com certeza que a Polícia Militar não poderia ter feito uma escolha melhor de um oficial com a história que tem de choque, a história de vida, a pessoa que o coronel Nivaldo a integridade do coronel Nivaldo, o profissionalismo. Eu acho que ele é um dos melhores oficiais da polícia e está na melhor posição que um comandante de choque tem que ser. Tem que ser uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa preparada tecnicamente, espiritualmente, fisicamente e principalmente, no nosso caso, profissionalmente. Então, coronel Nivaldo, muito obrigado pela sua presença. Um abraço a todos os seus comandados dos 5 batalhões da tropa de choque. E saiba o senhor e a todos os seus comandados e a toda a população que eu e o coronel Camilo estamos aqui para lutar pela nossa Polícia Militar, lutar pela segurança, melhoria da segurança no estado de São Paulo. Obrigado pela presença do senhor. Coronel Camilo. Na mesma linha, né? Corroboro com as palavras do coronel Telhada, mas eu diria para vocês aí da nossa população de São Paulo. O homem certo no lugar certo. Conhece tudo da área de choque, né? Leve então os nossos parabéns aí a toda a sua equipe no choque, parabéns pelo seu trabalho e como o Telhada falou, conte com a gente aqui na Assembleia Legislativa para que a gente ajude mais a nossa polícia e o nosso cidadão de São Paulo. Coronel Nivaldo, no encerramento eu queria que o senhor falasse um pouco e aliás desse uma mensagem, o senhor que é egresso da Academia Militar do Barro Branco, recentemente houve uma formatura lá, 61 novos tenentes
vão para a rua. Qual é a mensagem que o senhor dá para esse jovem policial, num momento tão difícil, né, num mundo tão conturbado, tão, digamos assim, consumista? As pessoas têm muita dificuldade de relacionamento, tão individualista, cada um no seu computador, no seu tablet, no seu celular, não percebe o outro. O que o senhor diz para essa juventude que está indo para as ruas trabalhar e até para estimulá-los a ir para o policiamento de choque? Eu digo a eles que, inicialmente, eles fizeram a escolha certa na profissão. Nenhuma outra profissão do mundo oferece o que a Polícia Militar nos oferece. A satisfação de salvar uma vida, de resolver um problema, dirimir conflitos, isso só quem é policial militar tem essa possibilidade. Então, eles começaram muito bem na carreira. Digo a eles que a dedicação ao serviço é algo fundamental, que o aprimoramento técnico obrigatoriamente deve fazer parte das atividades diárias. A gente precisa saber entender as pessoas, teremos muitas dificuldades, eles terão muitas dificuldades no policiamento, porque serão incompreendidos, serão ofendidos, mesmo estando certos. Isso vai fazer parte da carreira deles até a aposentadoria. Mas não há profissão no mundo que nos permita chegar em casa, dar um beijo na mulher, na filha, no filho, dormir de maneira tranquila e falar assim, ó, valeu muito a pena ter vivido o dia de hoje. E suas considerações finais, o que faltou dizer? Eu agradeço a possibilidade de estarmos aqui num espaço que tem uma divulgação que assim, ó, poucas vezes a Polícia Militar acabou utilizando, né? Então, demonstrar para a população de São Paulo o que é o comando de policiamento de choque, o que fazem suas unidades, quais são os seus policiais, eu estou muito satisfeito de poder ter vindo, porque nunca tive uma oportunidade dessa natureza. Se for convidado novamente, voltarei com o maior prazer para a gente debater assuntos que, infelizmente, o tempo não nos permite dizer agora. Então, eu agradeço a oportunidade, quero agradecer as palavras do meu amigo Coronel Telhada, sei que podemos contar com a disposição dele aqui na Assembleia Legislativa. Coronel Camilo, nosso comandante-geral, obrigado pelas palavras carinhosas também. Acho que os senhores exageraram um pouco nos adjetivos, mas fico muito satisfeito de ouvir o que eu ouvi, de quem ouvi. São pessoas que têm uma história na Polícia Militar, são referências e isso tudo valoriza muito mais o que eu ouvi dos senhores. Muito obrigado pela oportunidade brilhante. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Coronel Nivaldo, muito obrigado. Volte mais vezes, já fica aqui o convite. Muito obrigado. Obrigado a presença do deputado Coronel Telhada, Coronel Camilo, muito obrigado. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.